Você que acabou de chegar, hoje falaremos sobre um tema muito importante para a sua alma e com isso gostaríamos de abençoar você e sua família. Então deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com todos eles. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. É um prazer estar com todos vocês. Olá, pastor. Olá a todos. Hoje nós temos um texto para compartilhar com vocês, um texto que vai mostrar os verdadeiros discípulos de Jesus. Então, se encontra aí no capítulo 6 do Evangelho de São João. Nós vamos ler do versículo 25 ao 29. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: A obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Interessante, né? Jesus vai responder para eles a pergunta que eles fazem. Mas será que eles vão crer no que Jesus fala? Aí no versículo 29, Jesus responde: A obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Vamos ver o contexto anterior, pastor? A primeira multiplicação dos pães, Jesus está ali falando e ele vê que se reúne uma grande multidão. Então ele diz para o discípulo Felipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Ele fez essa pergunta para pôr o Felipe à prova. Aí Felipe diz: Olha, 200 denários, ou seja, precisa de muito dinheiro para que cada um recebesse um pedaço de pão. Eram cerca de 5.000 homens. Do 25 eles se reencontram. Eles não perguntam para Jesus como Jesus estava, como Jesus chegou ali. Ele pergunta: Mestre, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu: Vocês não estão aqui me procurando porque vocês viram o poder de Deus. Estão aqui porque vocês querem comer do mesmo pão que vocês comeram no dia anterior. A intenção deles era simplesmente receber mais pão. Jesus estava ali mostrando que Jesus sim podia dar pão para eles, sentindo compaixão daquela multidão tão extensa acompanhando Jesus ali por vários dias, Jesus pregando, falando. E Jesus se compadeceu daquela multidão e deu, alimentou eles, porque eram mulheres, eram homens, filhos, filhas, estavam tudo ali. O Senhor se compadeceu e fez esse milagre. Então, agora aqui, Jesus está apontando que há dentro do coração deles um desejo que não é o que Jesus está mostrando. Jesus está apresentando as verdades eternas, as coisas espirituais, o pão que alimenta o espírito. O que ele fez foi uma exceção. Ele deu o alimento para eles, transformou aqueles poucos pães e os peixes para aquela multidão, foi uma exceção. Ele se compadeceu daquela multidão que estava ali. Mas não queria dizer que a sua pregação estava centrada nessas coisas. É que o homem precisa de Jesus para a vida eterna. O 27, melhor. Não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Ele está começando a introduzir questões espirituais. É um outro tipo de alimento, né, pastor? Ele está falando de outra coisa. Mata essa fome momentânea. E eles vão bater nessa tecla de que eles querem as coisas ali para o imediato. Jesus vai dizer para eles: o que Deus fez trazendo Jesus, o Pai fez colocando um selo de aprovação. Quer dizer, Jesus é um varão aprovado por Deus para essa obra, para a obra da salvação. E a pergunta do verso 28, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Parece que eles estavam querendo entrar no jogo. Parece. Eles perguntam aqui em cima as obras que Deus requer. E Jesus responde no singular: a obra de Deus é esta,
crer naquele que ele enviou. Ele deixa bem claro. Não existe benfeitorias, né? Você não tem nada que você possa fazer de bem que possa agradar a Deus. A única obra que pode agradar a Deus, por isso está na forma singular, é crer naquele que ele enviou. Quem é que ele enviou? Não é esse que está diante deles? Jesus. E esse verbo crer aí, no original, significa que não é o crer num ato, um ato somente. Esse crer, ele é um crer contínuo, é uma vida na presença de Deus, é um crer que significa que você vai crendo toda a vida. Daí o discípulo, né, crer, ele vai estar sempre obedecendo e fazendo o que o seu Senhor manda. E no versículo 30, pastor? Então eles perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e criemos em ti? Que farás? Eles queriam que Jesus transformasse, até se possível, pedras em pães. Jesus, né, foi tentado lá no deserto e Satanás falou: olha, você é filho de Deus, então transforma essa pedra aqui em pão. Ele aproveitou que Jesus estava com fome. E aí eles estão falando a mesma coisa. Que sinal miraculoso você vai mostrar para que criamos em ti? O que você vai fazer? Não é a mesma coisa que Satanás falou ali para eles? Em forma de outra pergunta? É o mesmo espírito, né? E aqui eles vão tentar direcionar Jesus novamente para a questão do pão. Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito. Olha que eles usam até a escritura. Como Satanás fez lá no deserto. Ele lhes deu a comer pão do céu. Olha que lindo. Ele lhes deu a comer pão do céu, mas ele está falando, dá-nos comer pão agora. Você vê aí astúcia. Astúcia, rebeldia. Astúcia. Eles querem forçar a Jesus a ir para onde eles querem. Ordenando para Jesus a fazer a vontade dele. Versículo 32. Aí Jesus diz: digo-lhes a verdade. Não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai que lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Aí eles dizem: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E não importa que pão seja, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Aí Jesus vai dar uma cascada neles, vai começar a falar que ele é o pão da vida. E aí ele vai acrescentando mais e mais. Qual ele acrescentou sede? Versículo 36, mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Olha, eles estão ali cara a cara com Jesus. Moisés pediu para ver Deus, só viu as costas, não pôde ver a face. Eles estão vendo face a face com Deus vivo ali. E a afirmação de Jesus é: vocês me viram, mas ainda não creem. Mas ainda não creem. Aí ele vai falar, versículo 37, todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Então eles não estavam vindo a Jesus porque eles não foram trazidos pelo Pai. Eles já estavam fazendo aquilo que era abominação ao Pai. As obras deles já aborreciam o Pai. Eles não criam, eles faziam da lei o que eles bem entendiam, torciam a lei para o lado, né, que eles queriam. E aí era fácil seguir, né? A motivação deles aí, a gente já vê claramente que a motivação deles era o alimento. E Jesus então vai continuar o seu discurso. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Glória a Deus. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. Eles voltam a tocar no pão. Nós não queremos esse pão que desceu do céu. Que pão é esse? Nós não estamos vendo nenhum pão aqui que desceu do céu. E aí então eles vão começar a questionar. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer: desci do céu? Respondeu Jesus: parem de fazer-me críticas. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Aqui ele fala de ressurreição de novo. Ele já tinha falado em versículos anteriores e agora ele vai falar de novo que aqueles que vão a ele é o que o Pai enviou.
e os que são atraídos a ele não rejeita. E agora ele está falando, quem pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Quer dizer, falando de ressurreição, falando de coisas muito profundas. Aí ele está mostrando a salvação, né? O plano de salvação de Deus. Crer no Filho, confessar que ele é o seu Senhor e ser salvo. Aí tem uma outra questão. A questão que Jesus também insere é que o Pai precisa atrair a pessoa. Aí tem um revelar, aquele revelar e esconder, que a gente já falou. Aqui também a gente percebe. No 45 diz, está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Então aí responde aquilo que nós já falamos. Essas pessoas não estavam no Pai já. Por isso que elas não são atraídas a Jesus. Porque elas não ouviram o que o Pai falou. Olha, está escrito, todos que serão ensinados por Deus. Todos que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Não é os discípulos que estavam indo até João e eles ali depois começaram a seguir Jesus e permaneceram em Jesus? Então, eles estavam ouvindo o que João falou, porque aquilo que João falou era da parte de Deus. Agora estão ouvindo Jesus e essas pessoas não ouviram João, provavelmente também não estão ouvindo Jesus. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Agora ele já vai falando de coisas celestiais. Ninguém viu o Pai, somente Jesus viu o Pai. A não ser aquele que vem de Deus, né? Jesus veio de lá. Ele vai depois falar muito claro aí ainda nesse texto. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Ele repete novamente, eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aí começou a complicar tudo, né? Pão, minha carne. Olha a confusão já que Jesus foi lançando ali diante deles, porque eles não estavam ouvindo o que Jesus estava falando, porque o coração deles estava não no reino de Deus, na sua verdade. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? Será que é uma espécie de canibalismo? Se nós não podemos comer carne humana, esse homem está oferecendo a sua carne para nós comermos? É uma coisa que, na cabeça deles, se eles não podiam comer nem os animais imundos, quanto mais a carne de um homem. De um ser humano, outro ser humano. Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Aí complicou tudo mesmo, porque ao judeu não é permitido beber, né, ou comer sangue de um animal. Imagina só, já comer a carne de um ser humano e ainda beber o sangue, né, dele. Nossa, é uma coisa que só isso daí já deve ter causado arrepio e repúdio da pessoa de Jesus neles. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim, das minhas palavras, que anda comigo, viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta desse pão viverá para sempre. Já diversas vezes Jesus vem falando a mesma coisa, para eles entenderem. Olha, vocês, desde lá de cima ele vem falando, olha, vocês estão trabalhando por esse pão, vocês vão comer esse pão e vão morrer, assim como os seus antepassados comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta desse pão, que é Jesus, viverá para sempre. Jesus está falando após nós passarmos a morte e quando nós nos encontrarmos na presença de Deus, então nós seremos justificados,
esse pão que é Jesus vai nos dar a vida eterna. Porque na realidade o pão aí não é o alimento, ele está se referindo a uma pessoa. O pão é Jesus, é o Verbo encarnado na pessoa de Jesus. Ele veio e se fez homem. O Evangelho de São João capítulo 1 está falando, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele desceu da sua glória, da sua majestade, tomou a forma humana. Ao fazer isso, ele se humilha, porque ele deixa a glória divina, seus atributos divinos, e passa a viver num corpo humano limitado. Ele ainda aí tem seus atributos, mas ele não exerce todo esse poder. Então, ele está aqui se colocando como uma pessoa que veio do céu para trazer o verdadeiro alimento, as vidas, porque ele vai nos levar ao Pai através do seu sacrifício. Ao falar do seu sangue, ao falar da sua carne, este é o meu corpo, este é o meu sangue, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte de mim. Ele disse isso ainda quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. E aí então os discípulos começam a dizer, dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. É verdade. E prosseguiu, é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Jesus começou a falar mais agressivamente a respeito da sua carne, a respeito do seu sangue, falando o que a sua carne representa o seu corpo, que iria ser dado em sacrifício quando ele morreu na cruz por nós. A sua carne foi derramada ali, através da crucificação, e o seu sangue foi derramado ali também por nós. Então, quem recebe esta carne e este sangue, eu crê na obra que Jesus veio fazer, como ele disse lá, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Tudo se resume. O Senhor já falou logo no início, quando eles estavam buscando comida, o Senhor já falou para eles. Os que não eram discípulos do Senhor não aguentaram o sermão, porque eles estavam ali para comer pão, eles estavam ali para obrigar a Jesus a fazer o que eles queriam. A gente lembra que em uma passagem fala que é separado o joio do trigo. Então aqui nós percebemos claramente que o discurso de Jesus já está fazendo essa separação. Aqueles que não eram discípulos de verdade, que só estavam buscando a Jesus por motivos espúrios, quaisquer que sejam, foram embora. Mas aquele grupo que realmente havia crido em Jesus, permaneceram. No versículo 67, vai se voltar para os 12 e pergunta, vocês também não querem ir? Porque os outros já tinham falado que dura era aquela mensagem que Jesus está falando. E, como sempre, Simão Pedro é quem se levanta para responder. E a resposta dele é muito interessante. Ele fala, Senhor, para quem iremos? Qual pessoa nesse mundo, que passou por esse mundo, que pregou ou que deixou a sua filosofia, se fizermos uma comparação, nenhum deles falou sobre vida eterna. Nenhum deles fala sobre ressurreição. Nenhum deles fala sobre perdão de pecados. Nenhum deles fala em comunhão com Deus através da ação do Filho, porque é o Filho que recebe o selo de Deus. Não fui eu quem os escolhi, os 12? Todavia, um de vocês é um diabo? Quer dizer que, se entre os 12 já havia um que tinha se vendido a Satanás, imagina ali, no meio de toda aquela multidão que está só buscando coisas materiais. Será que a igreja que existe hoje, aqui no Brasil e no mundo, elas estão pregando o evangelho genuíno de Jesus? Ou elas estão dando
esse tipo de alimento que essa multidão busca. E Jesus não está preocupado em fazer uma igreja ficar grande. Só tinha 12 ali. E um já tinha traído. Então, quem mais estava ali? 11, só tinha 11 agora. Então, Só que as igrejas hoje não estão oferecendo pão. Elas querem oferecer carro, casa. prosperidade. Eles querem chegar, apertar Jesus, falando, Jesus, eu quero uma casa nova. Não é errado ter uma casa bonita. Pelo esforço do seu trabalho, não. Você pode ser trabalhando, você Deus vai vai te conseguir. abençoar. Deus Você te abençoa. trabalhando, a mão de Deus está sobre você. Tudo que você fizer é abençoado, porque Deus está na sua vida. Jesus não perdeu tempo. Porque essa multidão que anda atrás de Jesus querendo coisas materiais não permanecem com Jesus. Elas obrigam Jesus a fazer o que elas querem. Não é um coração que está buscando as verdades de Deus e andar com Deus. Jesus era completamente desprezado por eles, até porque ele vinha de uma cidade tão pobre, de uma família tão pobre como Nazaré. E depois, então, Simão ele arremata com uma afirmação: todas as religiões e todas as filosofias não têm respostas. Quando ele fala, tu tens as palavras de vida eterna, somente Jesus tem as palavras de vida eterna. Ninguém mais oferece a vida eterna a não ser o Evangelho. Porque eles viram os atos miraculosos de Jesus e creram. E permaneceram com Jesus. E eles levam a palavra de Deus e vão dar a sua vida por amor ao Evangelho de Jesus Cristo. Nós vemos que os servos verdadeiros sofrem perseguições, sofrem afrontas, sofrem lutas, passam provações, mas continuam fiéis. E aqueles vão na onda, na moda, vão só buscar aquilo que vai alimentar suas necessidades básicas. É tantas teologias, teologia disso, teologia daquilo outro. Não que a teologia seja uma coisa ruim, mas a verdadeira teologia coloca Jesus Cristo no centro de tudo. Essa é a verdadeira teologia. Por isso que nós pregamos essa palavra aqui. Nós estamos aumentando a quantidade de horas da palavra que Jesus falou, para que você possa ser salvo, levar salvação para os seus filhos, levar salvação para a sua casa. Porque a qualquer momento sua vida pode ser tirada. E aonde você vai? Quem vai ser o teu marco? Quem vai ser o teu esteio lá do outro lado? Quem vai estar te segurando na mão e dizer, este é meu, ele me conhece, eu o conheço. Esse aqui tem o meu selo, porque aqueles que são do Senhor também têm o seu selo, que é o Espírito Santo, que testifica que eles são de Deus. Nós já falamos diversas vezes sobre a oportunidade que Deus dá. Aqui a gente vê claramente, Jesus deu oportunidade a eles, mostrou sinais, prodígios, maravilhas, a pregação de Jesus. E assim também é hoje. Pessoas estão ouvindo o Evangelho, estão tendo a oportunidade e vai acontecer como aqui, nesse texto. Muitas vão dar as costas para Jesus e um pequeno grupo vai ficar com Jesus. Muito pequeno, que você viu aí que toda essa multidão que seguia, foram todo mundo saindo, até que Jesus falou para os seus, né? Vocês também querem ir? Essa frase de Pedro, se juntarmos com aquela frase lá em cima de Jesus, no verso 28, o que precisamos fazer para realizar as obras de Deus? Eles colocaram as obras. No plural. E Jesus responde, a obra de Deus é essa, crer naquele que ele enviou. E lá embaixo Pedro vai falar claramente, para onde iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Então nós iremos somente para os braços de Jesus. Só temos um caminho. Só Jesus. Só não há caminho. outro caminho para aqueles que querem fazer a vontade de Deus. A imagem que fica é a multidão dando as costas para Jesus. E como ele está agora de portas abertas, esperando que essa mensagem chegue no seu coração e você diz, Senhor, eu quero que o Senhor entre aqui e fique e permaneça, porque eu quero o Senhor dentro da minha vida. Eu quero que o Senhor faça morada em mim. Eu quero que o Senhor seja meu Senhor. Então, se você estiver sentindo isso, faça essa oração agora. Jesus, entra no meu coração. Seja o meu Senhor e que a tua verdade prevaleça em mim por toda a minha vida aqui na terra e na eternidade. Eu quero estar contigo, porque eu te amo e quero o Senhor. Jesus sendo meu Senhor e Salvador também. Amém. Amém.
Quero me despedir dizendo: todos fiquem com Deus e até a próxima. Até